Você vai repetir comigo assim, ó, calma, eu estou em construção. Não esqueça disso. Calma, eu estou em construção. O texto aqui diz, pois nós somos cooperadores de Deus. Vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Muitas pessoas vivem sob pressão de sempre estarem prontas. Quantas vezes você se colocou em uma situação e se perguntou, será que eu estou pronto para isso? Será que eu estou pronta para enfrentar, para viver isso? Só que eu preciso compreender que nem sempre eu estarei pronto para tudo. Alguém aqui, ao nascer, já sabia falar, já sabia andar, já sabia discernir sentimentos, emoções? Alguém? Não tem ninguém entre nós que nasceu dessa forma. Isso foi um processo construtivo. Você foi vendo, você foi ouvindo, você foi aprendendo até colocar em prática e você compreender, não, hoje eu sei, hoje eu vivo isso, hoje eu tenho consciência disso. Paulo aqui, ele pega o ser humano e ele equipara a uma lavoura e um edifício, que são coisas que são construídas. Só que não são construídas de um dia para o outro. Há todo um processo, há todo um tempo determinado para aquilo acontecer. Às vezes nós queremos olhar no espelho e enxergar apenas perfeição. Nós queremos muitas vezes isso. Só que naturalmente, quando nós olhamos no espelho, o que é que nós enxergamos? Imperfeições. Não tem aquele que não aproxima um pouco mais, que não fecha o olho para poder enxergar melhor uma imperfeição física. Só que o cuidado que eu tenho que ter não é somente com as imperfeições físicas, mas são as imperfeições da nossa alma. São as construções internas. São os processos internos que nós vivemos, que muitas vezes são processos imperfeitos. Porque eu não tenho capacidade de gerir com perfeição a minha vida. Eu não tenho capacidade de colocar a mão e verdadeiramente tudo ser perfeito. Eu não tenho condição. A Bíblia, ela nos mostra uma verdade que é libertadora, essa verdade. Deus, ele trabalha conosco, mesmo nós sendo imperfeitos. Deus, ele trabalha na sua vida e ele usa você, mesmo você sendo imperfeito. Por isso que Paulo diz, olha, pois nós somos o quê? Cooperadores de quem? De Deus. Olha que privilégio você tem, Magda, de ser cooperador de Deus. Quando você louva a Deus com a voz poderosa que ele te deu, você está cooperando com ele. Quando eu estou aqui e sirvo, eu estou cooperando com Deus. Quantas vezes nós desprezamos pessoas porque elas não são perfeitas aos nossos olhos? Quantas vezes falamos, não presta para isso. Não quero saber. Descartáveis. Mas Deus não. Deus olha para mim e fala, tá ali Felipe, ó. Imperfeito. Às vezes ele acha que é perfeito, mas ele é imperfeito. Mas ainda assim é meu cooperador. Ainda assim eu posso usá-lo. Só que isso não se resume à minha figura por ser pastor. Cada um de nós aqui temos que ter a compreensão de que somos cooperadores de Deus. Mas esse processo de cooperação, temos que entender que nós não somos perfeitos. Nós estamos em constante construção, em constante evolução. Assim como uma obra não fica pronta de um dia para o outro, a nossa vida espiritual também, ela é conduzida por um processo específico. É um processo específico. Você pode planejar, estipular, mas quantas vezes não acontece do seu jeito? Você pode acordar amanhã, orar e falar, Senhor, me ajuda para que hoje eu não peque. Senhor, me fortalece, guarda os meus olhos, guarda as minhas mãos, Senhor, blinda o meu coração. Você pode orar todos os dias por isso,
Mas naquele dia que você fizer essa oração, você pode errar. Você pode fracassar. Por quê? Porque nós não somos perfeitos. Mas isso quer dizer que vou me valer dessa informação para viver uma vida aleatória? Não. Para viver dizendo, é assim mesmo, a minha vida é assim, eu sou imperfeito? Não. Paulo poderia parar por diversas vezes, como ele parou, analisou a vida dele e falou assim, não vou conseguir, fracassei. Mas isso são palavras, e muitas vezes são palavras que estão alinhadas a um desespero da nossa alma. Tenho certeza, Paulinho, que todas as vezes que você abriu a boca e falou assim, Deus estava lá vendo você. E me permita, com todo respeito, rindo. Ele ainda não sabe o que eu vou fazer na vida dele. Da mesma forma, ele olha para você e fala, eu estou vendo o seu sofrimento. Eu estou vendo como está o seu coração, como está a sua aflição. Eu estou acompanhando essa construção, eu estou acompanhando esse processo. Mas calma, eu estou contigo. Calma, eu não estou aqui para te desamparar. Eu não estou aqui para vendar os olhos para isso, não. Eu estou aqui para estar contigo. Eu sou o Deus que cura. Eu sou o Deus que transforma. Eu sou o Deus que liberta, que restaura. Eu sou esse Deus. Eu tenho que tomar posse disso. Deus, Ele trabalha em nós enquanto ainda estamos em processo. Não ache que Deus vai usar você apenas quando você estiver perfeito, porque se for assim, você nunca será usado por Deus. Nunca. Se eu colocasse as minhas limitações acerca de oratória na minha adolescência, eu jamais estaria aqui hoje. Jamais. Mas eu entendi que as minhas limitações não eram as limitações de Deus. Só que muitas vezes você quer pegar a sua limitação e achar que aquilo é tudo para você. Você olha e fala, o que é que você tem? Limitações. Porque na prática somos o quê? Limitados, mas nós temos um Pai. Um Deus Todo-Poderoso, que pode fazer todas as coisas. Só que Ele não faz todas as coisas apenas para quem é perfeito. Ele faz todas as coisas para aquele que o ama. Para aquele que obedece. Para aquele que busca ser uma pessoa melhor, para aquele que se volta de todo o coração para Deus e fala, Pai, eis-me aqui, me usa. Eu sei que eu sou falho, eu sei que eu tenho minhas imperfeições, eu sei que muitas vezes eu erro, mas eu sou grato porque ainda assim o Senhor me ama. Eu sou grato porque existem as misericórdias que se renovam. Eu preciso analisar dessa forma. A lavoura e o edifício têm algo em comum: processo e tempo. Você perguntar para qualquer trabalhador rural que está habituado ali à lavoura, a todo o processo ali do plantio até a colheita, você vai perceber que existe processo naquilo. Que existe o tempo certo de semear e existe o tempo certo de colher. Existem festas da colheita, que é para celebrar justamente o quê? O tempo. O tempo. Se o trabalhador ele semeia ali naquele terreno fértil, ele pode estar errado. Ele pode estar triste. A família pode estar acabada. Mas não duvide. No tempo certo, o que ele semeou na terra vai crescer. Porque o que Deus faz não depende da minha pessoa. O poder de Deus não está limitado ao meu estado de espírito. Se hoje eu estou feliz ou se hoje eu estou triste. Não. Já pensou se fosse assim? Não, hoje eu olho aqui para as pessoas e vejo todo mundo triste. Não vou fazer nada hoje, não. Pelo contrário. Ele olha triste e fala, vou fazer. Para que eles contemplem que eu sou Deus. É no momento que nós estamos fracos, debilitados, quando muitos dizem que chegaram no fundo do poço, é que Deus, com todo o poder, com todo o amor, com toda a graça, nos impulsiona para vivermos no sobrenatural de Deus. Não permita que as suas limitações impeçam você de viver o sobrenatural de Deus. Porque não tem a ver com você, tem a ver com Ele. É Ele quem faz todas as coisas. Uma lavoura não cresce do dia para a noite. Um prédio não aparece pronto. Instantaneamente não aparece.
ao redor de onde eu moro está um canteiro de obras. E eu lembro que eu fiz um vídeo na garagem do meu prédio há uns 2, 3 anos, mais ou menos, pegando de fundo justamente uma obra que estava iniciando. E hoje, sempre quando eu desço, vou para o carro e olho em direção àquela obra, já está um prédio com 30 andares. 2, 3 anos de construção. Aí você acha que na sua vida vai ser de hoje para amanhã? Pode ser que seja? Sim. Mas a regra é essa? Não. A regra não é essa. Eu fiquei feliz, eu viajei, passei 15 dias viajando. E eu estou fazendo um tratamento com o meu dentista ali. Estou com um aparelho. E no começo da viagem eu percebi que um dente meu, subiu. Aí aquilo me incomodou. Eu estou colocando para consertar e está ficando torto. O que estava torto voltou para o normal e o outro que estava bom errou. Mandei mensagem para ele, e aí ele, calma. Faz parte do processo. Você vai perceber que vai resolver. Quando foi essa semana, na terça-feira, hoje é quinta-feira. Na terça-feira, para ser mais exato, eu fui em Magna. Ele fez a manutenção, fez o ajuste. Quando olhamos hoje, como é que estava o dente? No lugar. Terça, quarta, quinta. É rápido. Foi rápido. Mas o tratamento todo vai acabar amanhã? Não vai. Ainda tenho uma longa jornada pela frente. Se na minha primeira semana de aparelho, eu falei com a Yasmin, eu coloquei na terça, na sexta, eu falei, eu vou tirar. Porque eu não estou aguentando. Não estou aguentando porque muitas vezes nós não queremos suportar o processo. Muitas vezes não queremos passar pela dor. Não queremos enfrentar ali a dificuldade, a vergonha de sorrir, de falar estranho um pouco. Isso falando do aparelho, mas quantas vezes isso acontece na nossa vida cotidiana, na nossa vida espiritual? Ah não, Deus está demorando muito de fazer, eu estou com essa enfermidade há tempos, eu não consigo, eu fico bem, daqui a pouco tem uma queda, daqui a pouco... Calma, você está em construção. Calma, o processo de Deus na sua vida, ele é real, ele é constante, e ele só evolui para melhor, nunca tem que ser para pior. Da mesma forma, Deus não trabalha apenas em pessoas prontas, ele trabalha em pessoas em construção. Você pode contratar o melhor engenheiro, o melhor arquiteto, ter o melhor planejamento daquela obra, mas se não tiver alguém para começar, vai ficar só a ideia. Você faz hoje, mas o resultado você não colhe hoje. Você vai colher lá na frente. Vale a pena todo investimento que você faz em Deus, toda a vida de oração, todo jejum, toda a consagração que você faz, toda a renúncia que você faz por Ele, vai valer a pena. Então não desista na dificuldade. Você não está pronto hoje, isso não quer dizer que não estará pronto nunca. A Bíblia diz que nós chegaremos um dia à estatura de varão perfeito. Já pensou que lindo isso? Você não ter defeitos? Só que viveremos essa realidade aqui na terra? Não. Mas aqui é lugar de preparação. Se eu tenho Ele como alvo, se eu tenho uma vida eterna com Ele, como o que eu mais quero é viver isso na minha vida, comece hoje a lidar com as suas mazelas, com seus problemas, com suas dificuldades. Lucas 22, verso 32, Jesus dá um recado para Pedro, diz assim: contudo, eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. Quando, porém, você se converter, fortaleça os seus irmãos. Às vezes, se você ouvir de alguém, se converta. Você acha até que é uma afronta. Alguém mandando eu me converter? Se converta. Jesus chegou para Pedro e falou: ó Pedro, eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. Contudo, porém, quando você se converter, tem texto que diz, você vai ser uma bênção. Aqui diz, fortaleça os seus irmãos. Deus falou com Pedro. Deus ali através de Jesus teve comunhão com Pedro, mesmo Pedro sendo imperfeito.
Mesmo ele tendo a certeza de que num tempo oportuno, Pedro ia fazer o quê? Negá-lo. De cara lavada. Eu não conheço. Não, mas você se parece com ele. Não, eu não. Não, mas você fala igual ele. Não, eu não. Você se veste igual. Não conheço. Você tem negado Cristo mesmo estando encancarado na sua face quem você é? Às vezes achamos que o negar a Cristo é só através de palavras. Mas muitas vezes negamos a Cristo em pensamento. Muitas vezes negamos a Cristo em atitudes erradas. Mas sabe o que é interessante disso tudo? É que Ele continua nos amando. É que Ele continua querendo nos fortalecer. Ele continua intercedendo por nós. E crendo que, olha, estou vendo ali, Vinícius, quando você se converter, fortalecer os irmãos. Sempre que Deus chegar para você, Ele corrigir e mostrar um erro seu, seja sábio, seja temente a Ele e fale: Senhor, me perdoe. Senhor, fortalece em mim a Tua palavra para que eu não peque contra Ti. Senhor, que eu possa realinhar aqui, que eu possa mudar o meu caminho, que eu possa verdadeiramente me converter, ser convertido pelo Senhor para viver a Tua vontade na minha vida. Tem que ser assim. Deus não olha apenas para você com base no que você é hoje, mas Ele olha e sabe o que você pode se tornar. Muitas vezes nós olhamos para alguém e falamos: tal pessoa tem potencial. No trabalho, muitos chefes chegam para um subordinado e falam: não, eu vou investir em você porque você tem potencial de crescer. Só que isso não é apenas na esfera humana. Na esfera espiritual isso também acontece. Por isso que às vezes você recebe muita batalha, muita luta. Porque Deus olha para você e fala: epa, eu estou te forjando. Eu estou amadurecendo o seu caráter. Eu estou te podando. Eu estou fazendo com que você seja mais dependente de mim. Que você cresça na graça, no conhecimento. Que você pare de achar que é na força do seu braço. Que você confie mais em mim. É isso que Deus faz. Então não reclame. Como nós lemos aqui no começo. Não reclame. Não se envergonhe dos sofrimentos. Não se envergonhe de chorar. Tem que chorar mesmo. Não guarde choro, mas chore onde? Chore nos pés do Senhor. Nós falamos aqui, cantamos aqui: se chorar, chore nos pés do Senhor. Melhor local é esse. O crescimento espiritual, ele é gradual. A construção de Deus na nossa vida acontece muitas vezes de forma silenciosa. Deus não precisa ficar narrando: olha filho, eu estou fazendo isso com você. Olha, agora você vai passar por isso. Olha, amanhã você vai passar por isso. Não. Às vezes é no silêncio. Às vezes você acorda com tudo lindo na sua vida. Você saiu de casa, problema. Você dormiu, jamais pensou que aquilo iria acontecer. Jamais. Assim como uma planta cresce sem que percebamos todos os dias, Deus trabalha em áreas invisíveis do nosso interior. Às vezes você vê ali a planta, aí você passa um tempo sem observar, quando você olha, cresceu um pouco mais. Mas você não está ali o tempo todo. Sabe quando você vê aquelas imagens, normalmente parece no Fantástico à noite, na floresta, e aquela câmera focada e acelera e aparece o crescimento de alguma coisa. Eu sempre fico impactado quando eu vejo aquilo, que eu fico perguntando: que ideia colocar aquela câmera ali e pegar aquilo naquela formato e você vê as coisas crescendo, a semente brotando, subindo. É assim. Só que quando você vê a olho nu, você não consegue perceber isso. Não consegue perceber como é que Deus faz, porque Deus muitas vezes trabalha de forma invisível. E Ele não tem obrigação nenhuma de mostrar o que Ele está fazendo. Agora, eu preciso tomar uma atitude muito importante. Senhor, eu vou confiar em Ti. Senhor, eu não sei como é que o Senhor vai fazer. Eu não sei como é que o Senhor vai me responder. Eu não sei o que é que o Senhor vai mover. Se vai ser em mim, se vai ser no outro. Mas Pai, eu confio em Ti. Senhor, eu sei que os Teus caminhos são melhores do que os meus. Os Teus planos são melhores do que... Eu creio nisso. Só que não pode ser apenas um discurso.
eu tenho que viver isso todos os dias. Filipenses 1:6 diz assim: estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aqui Paulo ele começa de forma muito categórica: estou convencido. Como é que você se convence de algo? Normalmente é o quê? Ou você ali ouve um bom argumento e você pensa, reflete sobre aquilo, ou você pode visualizar alguma coisa e diante do que você viu, como diz o ditado, contra fatos não há argumento, você ficou convencido de que aquilo realmente era real, aquilo funcionava. Olha a história de Paulo. Olha quantas coisas Paulo viveu antes de ter um conhecimento empírico sobre Jesus e principalmente depois de Jesus. Aí ele diz: eu estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la. Mas ele diz quando? Mês que vem? Semana que vem? Próxima semana? Não. Até o dia de Cristo Jesus. Sabe o que? Olha, eu sei que ele vai fazer. Agora não me pergunte quando. Não me pergunte como, mas eu sei que ele vai fazer. O que é suficiente para mim? Crer nisso. Só que por que muitas vezes para o outro eu quero prazo? Eu quero tempo. Não, se não for tal dia, se não marcar tal dia, eu não tenho certeza se vai acontecer. Aí nós queremos replicar esse comportamento para quem? Para Deus. Aí queremos colocar Deus na parede e falar assim: aí, vai ser quando? Não disse que ia ser esse ano, Deus? Estou esperando até agora, estamos em março já. Mas tem a audácia de falar: ainda estamos em março já. Calma, você está em construção. Calma, não é no seu tempo. Calma, não é do seu jeito. Só que se eu compreendo que eu cuido de forma prioritária da minha vida espiritual, quando eu coloco isso como meu foco, como meu objetivo, eu me fortaleço espiritualmente. Isso vai me dar margem para que quando eu enfrentar as batalhas físicas, eu esteja resistente. Eu esteja forjado nele. Porque às vezes enfrentamos coisas físicas, mas se eu não estiver bem espiritualmente, eu vou perecer. Eu vou fracassar. Por isso que é mais importante: fortaleça o seu espírito. A luta da carne contra o sangue é uma luta diária e feroz. Só que quanto mais você alimenta o seu espírito, mais ele ficará forte. Quanto mais você alimentar a sua carne, mais ela vai ficar forte. É uma escolha que nós fazemos todos os dias. Todos os dias. Observe 3 verdades nesse texto. Primeiro, Deus começa a obra. Segundo, a obra ainda está em andamento. E terceiro, Ele mesmo vai concluir. Ele vai concluir. Por que o desespero? Por que ficar achando não sei como é que vai ser. Não sei como é que vai ser. Não. Vai fazer. Ele vai fazer. Ele quer que você o quê? Descanse o coração. Acalme a sua alma. Confie nele. O processo não depende apenas de nós, mas depende, sabe do quê? Da fidelidade de Deus. Aí eu te pergunto: qual foi o dia que você viu Deus falhando? Algum dia Ele falhou com você? Não. Ele não ter respondido a sua oração como você queria, não quer dizer que Ele falhou com você. Ele não ter cumprido exatamente como você achou que seria, não quer dizer que Ele falhou com você. Não. Quer dizer que Ele é Deus. E que Ele não está preso à minha realidade. Ele não está preso à minha mentalidade. Ele não está preso ao que eu quero, ao que eu gosto, aonde eu vou, onde eu deixo de ir. Não. Ele está preso aos atributos que sempre existiram, porque Ele sempre existiu. E sempre existirá. Como é que eu consigo mudar Deus? Não consigo. Agora, eu preciso permitir que Ele me mude todos os dias. Todos os dias eu tenho a necessidade de ser transformado por Ele. Porque senão a nossa natureza humana, fracassada, adâmica, vai ficar o tempo todo querendo falar mais alto. O tempo todo. Então se eu não matar a minha carne todos os dias, eu jamais viverei a fidelidade de Deus. Jamais. Porque Ele é fiel, sim, mas eu tenho que obedecer o que Ele diz.
Se eu não obedecer, não serve de nada. Mas em toda construção pode acontecer, sabe o quê? Rachaduras, fissuras. Quem que deparou com isso aqui, lá na pontinha da nossa igreja, por conta da vibração do som, tem uma rachadura fina. Eu já verifiquei, não é nada que corra risco de desabamento, mas já estamos num processo de o quê? De reparar. Faz parte, completaremos 1 ano, agora dia 22. Então é 1 ano que as coisas acontecem, de movimentação, de coisa, e tem que ter manutenção. Naturalmente, o jardim ali fora, manutenção mensal, porque senão crescem as coisas. Da mesma forma que você, que eu, temos que tomar banho todos os dias. Isso não é problema. Então, requer o quê? Manutenção. Agora, na construção de um prédio, as rachaduras que podem aparecer ali, não quer dizer que aquele prédio necessariamente vai o quê? Desabar. É um indício. Olhe, tome cuidado com isso. Olha, isso aqui, apesar de ser natural pelo tempo, né, pelas condições climáticas, pelo excesso de peso, pela movimentação, mas isso aqui não pode ficar assim, porque a tendência é que isso vá crescendo, crescendo, até chegar ao ponto disso desabar. Então, muito cuidado com as fissuras, muito cuidado com as rachaduras. É nesse processo de identificação do que não está tão alinhado, é que eu tenho que tomar posição. Se você deixa a manutenção sempre para depois, o que acontece? Problema, hein, Paulinho? Um carro é assim, quebrou o negócio, não conserte não para você ver. Só piora. Aí, você lembra de um texto bíblico, assim como eu estou lembrando agora, que um abismo chama outro abismo. Começa com uma besteirinha. Não, é uma besteirinha que você não cuidou. Aí essa besteirinha você alimenta ao invés de fechar aquilo ali. Aí essa besteirinha vai crescendo. Vai, ligue para mim esse aqui, porque aqui esquenta, por favor. Vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. E aí chega uma hora que aquela besteirinha já tomou conta de você e você se vê totalmente o quê? Envolvido em uma besteirona. Por quê? Porque quando era pequeno, você o quê? Não fechou. Quando era pouco, não fechou. Só que essas fissuras da nossa história, sabe o que elas revelam? A graça de Jesus. Porque é essa graça que me constrange, porque é um favor imerecido. Então ele olha e fala assim: Felipe, estou vendo que está fissurado aqui. Vamos reparar? Eu tenho todas as ferramentas para reparar. Eu só preciso que você diga sim. Ele só precisa que nessa noite você fale para ele: Senhor, sim. Pode colocar aqui a massa corrida, pode colocar aqui o calço, pode colocar o que quiser, Senhor. Mas não permita que essa fissura, que essa rachadura se alastre, porque eu não quero cair. Eu não quero perecer. E quantas vezes nós negligenciamos isso? E aí precisamos pagar para ver, precisamos nos entristecer Deus, pessoas. Por quê? Porque não cuidamos da fissura. Mas é na fissura que eu vejo a graça. E aí Paulo diz, 2 Coríntios 12, verso 9: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É na fraqueza, é na fissura, é na rachadura que Deus vem e derrama a graça através de Cristo. Que Ele vem e transforma, que Ele vem e muda todas as coisas. Deus, Ele não esconde nossas fraquezas, mas Ele transforma a fraqueza em testemunho. O que outrora era fraqueza para você, hoje é testemunho de graça. Hoje é testemunho de restauração, de renovo, de poder de Deus. Então não tenha medo das cicatrizes, porque elas revelam, sabe o quê? O agir de Deus. Você vai olhar e falar assim: eu me feri, tem marca aqui em mim, mas eu estou curado. Mas Ele me curou, Ele me transformou, Ele me regenerou, Ele me transformou. Não são apenas cicatrizes estéticas que você quer cobrir, não. Tem coisas que tem que ficar escancarado para que você sempre lembre das misericórdias, da graça de Jesus na sua vida. Porque é por ela. É mérito exclusivo dele, não meu. A minha função é só falar: Senhor, me perdoa. Tem misericórdia. Tem misericórdia, Jesus. Muitas vezes são lugares, as fissuras são lugares onde a graça de Jesus se manifesta com a maior força.
É onde você acha que vai acabar você. É onde ele pega e fala: não, filho, isso aqui é minha vitória na sua vida. Isso aqui é para mostrar para todos que eu sou Deus que restauro, que eu sou Deus que renovo, que eu sou Deus que posso fazer nova todas as coisas. Então não duvide desse poder. Por fim, a calma nasce da certeza de que Deus está no controle. Você só vai se acalmar durante esse processo de construção quando você tiver a certeza que Ele está no controle. Enquanto você não tiver essa certeza, você vai ficar aí agoniada. Já te antecipo. Mas você pode hoje decidir: Senhor, hoje eu decido confiar no processo que o Senhor tem para a minha vida. Hoje eu decido verdadeiramente confiar que, olha, existe um alvará de construção aqui no meu coração e o Senhor assinou. E eu quero cumprir exatamente todas as normas técnicas para que essa construção aconteça da melhor forma possível. Você está disposto a fazer isso nessa noite? Quando sabemos quem é o construtor, conseguimos descansar no processo. Se você conhece ali o engenheiro, o arquiteto, já teve outras experiências com obra e viu que deu certo, que funcionou, que você gostou, por que agora vai ser diferente? Continue confiando nele. Continue descansando o seu coração nele. Porque aquele que começou a boa obra é o mesmo que vai acompanhar essa obra até o final. É o mesmo que vai completar essa obra. É Ele quem faz. Imagine entrar numa obra, ver a poeira, ferramentas espalhadas, paredes inacabadas. Você olha e fala: que isso aqui nunca vai ficar pronto, hein? Nunca. Se eu chegasse aqui um ano atrás, olhasse aqui e falasse: meu Deus do céu, olha esse teto, ainda está assim ainda. Senhor, não chegou ainda os ar-condicionados, Pai, como é que vai ser? Quantas vezes eu vim aqui e falava: Senhor, eu com os meus olhos não consigo enxergar isso aqui pronto. E olha que isso aqui é uma obra pequena, agora imagina outras coisas. Talvez hoje na sua vida você olhe e veja só poeira, veja só ferramenta espalhada, veja aquele cenário caótico de obra e o pedreiro no celular. Talvez hoje você veja isso, mas eu quero que você saia daqui vendo a obra pronta. Porque você conhece o construtor, você conhece o engenheiro, você sabe quem é que faz, você sabe quem pode mudar assim, ou um dia de cada vez. Só que com ele tudo é mais fácil. Sem ele é problema, difícil. Com ele tem problema, é difícil, mas você tem paz. Você tem calma. Por isso repita comigo: calma. Eu estou em construção. Salmo 127, verso 1 diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a constroem. Em vão. Muitas vezes você vai ter trabalho em vão. Agora, quando você compreende que Ele é quem edifica, Ele é quem faz o alicerce, é quem começa ali o pavimento, é quem faz crescer, é Ele. Ele tem poder para fazer isso. A nossa confiança não está, presta atenção nisso, no estágio da obra, mas na fidelidade do construtor. A sua confiança não pode estar no estágio da obra, mas na confiança de quem constrói. Por isso que se ele não construir, está fadado ao insucesso, à queda. Agora quando ele diz: ele, pá, essa obra é minha. Esse canteiro de obra aqui está bagunçado hoje na sua mente, mas eu estou supervisionando. Tem câmera aqui que você não vê, mas eu vejo. Tem conversa aqui que você não ouve, mas eu ouço. Tem situações que você não vê, mas eu vejo. Descansa o coração. A calma espiritual não é a ausência de desafios, mas a certeza de que Deus continua trabalhando. Você pode não enxergar, mas nunca duvide que Ele está fazendo. Nunca duvide. Nunca diga: ah, Senhor, realmente o Senhor parou a obra na minha vida. Ah, Senhor, eu tinha tanta expectativa de realizar isso. Ah, Deus, e agora? Epa, calma. Aquele que começou a boa obra
E se Ele diz que é boa, por que você vai dizer que não é? Não é porque os seus olhos hoje enxergam algo que não é bom, que o resultado não vai ser bom. Que o final não vai ser bom, porque a própria Bíblia diz que o final das coisas é melhor do que o início delas. Então acalme seu coração. Talvez hoje você olhe para a sua vida e pense: ainda tenho falhas, ainda tenho lutas, ainda tenho áreas que precisam mudar. Todos nós concordamos com isso? Todos nós. Todos nós. Não é um olhar errado, é um olhar correto. Mas sabe o que é que Deus diz para você? Eu sei. Calma, você está em construção. E no processo de construção, algumas coisas sairão do lugar. Algumas coisas pode parecer que está torto, ou pode até ficar torto, mas eu conserto. Posso consertar em um dia, como posso consertar em um ano. Você está pronto para isso? Você está pronto para esperar o tempo de Deus na sua vida? Talvez você fale: pastor, eu não estou pronto, mas eu quero me aprontar. Se você quer se aprontar, confie que Ele vai te dar todas as ferramentas para isso. Ele começa a obra, Ele trabalha e Ele mesmo conclui. O importante não é parecer estar pronto, não. O importante é confiar que Ele vai fazer. Não adianta você querer apenas aparência. Não adianta você querer mostrar para os outros que não, tá organizado, não, tá tudo certinho aqui, não estando. Porque você esconde de pessoas, mas não esconde de Deus. Talvez você tenha visto Paulo aqui nas últimas 2 semanas, 3 semanas, e não tenha notado o sofrimento dele. Mas Deus estava vendo, Paulo. Talvez você consiga esconder de pessoas, mas de Deus você não consegue. Não consegue. Pergunta para você refletir e para orarmos. Você tem confiado no processo de Deus na sua vida? Ou você tem se condenado por não estar pronto? Colocado sentença sobre você? Ou você está confiando nele? Não estipule sentença, porque Ele é o justo juiz. Muitas vezes eu vou ser o réu. Muitas vezes. Mas Ele é um justo juiz. Ele pode, Ele sabe. Será que você tem se permitido que Deus trabalhe na sua vida? Como tem sido essa permissão? Se Deus está trabalhando em você, isso significa uma coisa: a obra está em andamento. Cada gesto, cada atitude que você tem de se movimentar para perto dele é um sinal que a obra está avançando, está crescendo, está crescendo. E talvez uma obra na sua vida em uma área possa chegar à conclusão. E quer dizer que não vai ter mais obra? Não. Aquela encerrou porque Ele aperfeiçoou, Ele edificou, vai aparecer outra. E você vai confiar porque você confiou na primeira obra, você vai confiar na segunda. E você vai confiar na terceira, até o quê? Chegarmos à estatura de varão perfeito. Que essa palavra faça morada no seu coração. Que vocês tenham uma convicção: eu vou seguir os passos do construtor. Eu vou me permitir ser transformado, ser mudado por Ele, em nome de Jesus. Se coloque de pé, por favor. Coloque a mão em seu coração, eu quero orar com você. Pai, te damos graças, Senhor. Obrigado por essa palavra, Deus. Obrigado pelo teu amor em nossas vidas. Obrigado porque Tu és um Deus perfeito, Tu és um Deus pleno. Tu és o construtor. Nós somos, Deus, uma obra. E que hoje essa obra está inacabada. Hoje olhamos e enxergamos falhas, imperfeições, fissuras. Mas queremos, Deus, antes disso, enxergar, Deus, quem Tu és em nossas vidas. Enxergar o Teu poder. Enxergar tudo aquilo que o Senhor tem para fazer em nossas vidas. Tudo aquilo que o Senhor já fez. Queremos ser gratos ao Senhor, porque essa obra não iniciou hoje, mas iniciou, Deus, desde o ventre da nossa mãe. E quantas coisas nós já vivenciamos em Ti. Quantas dificuldades passamos, quantas vitórias alcançamos. Uma certeza nós temos: o Senhor nunca nos desamparou, Pai. Muito obrigado por isso.
Mas queremos compreender nessa noite, Deus, que estamos em obras, que estamos em construção, e queremos estabelecer o Senhor, Deus, como esse principal construtor, como esse engenheiro, arquiteto, Deus, mestre de obra, pedreiro. Senhor, não importa a atividade, a atuação, mas queremos que o Senhor seja o dono dessa obra, Deus. Colocamos as nossas vidas diante do Senhor e pedimos: toma conta, Deus, dessa obra. Faz conforme o teu querer, faz do teu jeito, Senhor. Sabemos que às vezes não iremos compreender, que muitas vezes, Deus, acharíamos ruim, difícil demais, mas nos fortalece com a tua graça, com a tua misericórdia, com esse amor perfeito, Deus. Senhor, com esse acolhimento que só o Senhor tem, com esse consolo que só o teu Espírito Santo tem, Pai. Nós precisamos disso. Que essa palavra faça morada em nossos corações. Que possamos sair daqui convictos, Deus, de que estamos, Deus, em tuas mãos. E que o Senhor está cuidando, está edificando esta casa. Eu creio, Deus, que lares, a partir de hoje, serão edificados em Ti. Que corações, Deus, serão edificados em Ti. Mentes serão transformadas pelo poder da Tua palavra. Eu creio nisso em nome de Jesus, Deus. Fica conosco. Guarda nossa mente, nosso coração. E que possamos viver essa palavra todos os dias em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor.